Mais um TSP exclusivo, estamos aqui com Rafael Stuck, o técnico do Novo Horizontino Sub-20. Rafael, primeiramente, queria agradecer por aceitar o convite. Vale destacar a campanha magnífica do Novo Horizontino nesse Sub-20, né? Primeira fase quase 100%, segunda fase quase 100%, aí passou no grupo com o Palmeiras e depois o mata-mata de manual, né? Primeiro elimina o Ibrachina com um agregado de 8-2, e depois elimina o Palmeiras, que só não foi campeão da categoria em uma vez das últimas 7 edições. Chegar na final desse Paulista Sub-20, Rafael, depois de 2 copinhas fantásticas também, é o atestado de que o Novo Horizontino chegou de vez num patamar de potência do futebol paulista na questão de base? Cara, acredito que sim. Era nosso desejo, né? Poder figurar entre os grandes, até pela estrutura que nós temos, né? Pelo que o clube oferece, pelas ideias do clube. Então, acho que esse foi o credenciamento, né? É claro que nós queremos que o título nos credencia, né? Porque nós sabemos o quanto é importante ser campeão, o quanto isso é importante para qualquer marca que seja, né, cara? Então, acho que o título nos dá esse maior credenciamento, mas acho que nosso presidente sempre fala, né? Não é chegar uma ou 2 vezes, mas é chegar todo ano, ter esse equilíbrio no trabalho, né? Sempre estar figurando lá entre os grandes. Os grandes são grandes porque eles chegam a todos os momentos, né? E há muitos anos. Então, por isso que eles se tornaram grandes. E nós, se quisermos figurar entre eles, nós temos que ter essa manutenção, sempre estar entre os 4, sempre estar brigando aí para ser campeão. E sendo campeão ou não, vocês conseguiram a vaga na Copa do Brasil da categoria, né? Como que você está lidando com essa vaga em si? A gente sabe que a Copa do Brasil ela é um pouco mais enxuta, né? São só 2 por estado, aqui em São Paulo, no caso. Como você está lidando com a vaga para a Copa do Brasil e principalmente se você vê o Novo Horizontino ano que vem chegando para brigar por esse título também? Cara, acho que a vaga do Brasil, da Copa do Brasil é muito importante por ser um cenário nacional, né? Infelizmente, no Brasil ainda não tem os outros clubes, esses clubes que não estão na Série A, não têm a oportunidade, né, numa categoria já sub-20 de jogar um nacional. Então, acho que isso é uma crítica que eu sempre faço. Assim, a falta de campeonato, a falta de jogos, nós estamos... Para você ter ideia da diferença, né? Nós fechamos ali a temporada, sempre quando nós fechamos uma temporada ali, o máximo que nós conseguimos atingir são 30 jogos. E se você fizer um comparativo com Palmeiras e São Paulo, hoje, que são nossos rivais, eles chegam a 50, 60 jogos no ano. Então, a Copa no Brasil nos dá, né, essa oportunidade de ter mais jogos, de níveis, né? Que isso todos que trabalham com formação de atletas sabem o quanto é importante não só jogar, mas jogar diante de grandes desafios, né? E eu vejo que se fosse criado, né, se tivesse essa ideia de se criar essa brasileiro de Série B, eu acho que aumentaria muito o nível de jogador brasileiro, né, que necessita ainda nas categorias sub-20, sub-17, sub-15, de mais jogos para esses clubes menores. E, querendo ou não, quem fornece jogadores para os clubes maiores são os clubes menores, né? Então, acho que teria que ter um olhar maior para nós, para poder potencializar esses atletas. Em relação ao ano que vem, né, cara, nós não sabemos, assim, nós vamos sempre trabalhar e construir as equipes para estar buscando título, né, cara? Mas, assim, nós não sabemos o quanto de jogador fica, né, o quanto sobe profissional, o quanto de jogador é vendido. E nós tivemos, assim, temos que agradecer muito esse ano, né, por estar nessa final, porque foi um ano totalmente atípico ali no 20, assim, o time faz uma Copa São Paulo e desmonta totalmente, né? São 3 remanescentes, né? O João Escapinho, o goleiro, o Dantas, que só jogou essa fase final, ele é um jogador que já está no profissional, e o Romário, né? Os outros
a grande maioria aí, 70%, 80% do elenco chegou esse ano. Então, para nós também foi uma surpresa, né? Até porque é uma equipe formada em menos de um ano, fazendo frente para equipes que jogam junto desde o 17, desde o 15. Então, isso também faz total diferença. Por falar nisso, em 2025, eu queria saber se existe algum planejamento, talvez entre você e o Eduardo Batista, ou da própria diretoria, de tanto para a Copinha do ano que vem, quanto para o Paulistão, algum planejamento de transição imediata, assim, você acha que vai perder muitas peças para a Copinha, para fazer para a temporada com o pessoal na Série A1, ou não existe esse risco? Não, ainda não tem esse planejamento, né? Até devido à situação do profissional, né? Uhum. Todos nós sabemos que há grande chance de estar na Série A, mas enquanto não cravar isso, acho que o planejamento ainda fica preso a isso. Mas acredito que, por ser uma geração muito nova nossa, né? Então são meninos, ali a grande maioria meninos 06 e meninos, os atletas que nós temos 05, né? São atletas ainda tardios, então são atletas que precisam ainda vivenciar o 20 com mais tempo, eu acredito, e pisando no profissional aos poucos, como o Eduardo Batista faz muito bem isso, né, cara? Acho que é um mérito muito grande, até também do profissional, essa conquista do 20, até pela quantidade de treinos que tem contra o profissional, né? Os meninos sobem diretamente para treinos, isso nos ajuda muito, né? Mas acho que esse planejamento ele deve acontecer pós-término do Brasileiro da Série B. E sobre a final agora, Rafael, vocês conseguiram um empate no primeiro jogo, 1-1 contra o São Paulo. E para o jogo da volta, que estava marcado para essa sexta-feira no Murumbis, teve aquela mudança e agora a final passou a ser no Novelli Júnior em Itu. Essa mudança, ela muda alguma coisa da dinâmica da partida? Você vê essa decisão com uma troca que vai pesar ou acha que não vai interferir em muita coisa? Cara, eu acredito que, pensando na experiência da Copa São Paulo, né? Quando nós enfrentamos o Corinthians na Arena, Corinthians, o quão dificultoso foi para nós, né? A pressão da torcida, o gramado diferente e assim, as influências externas, né, que teve nesse jogo. E todo aquele estádio, né? Então, para os meninos e até para nós da comissão, né? Foi algo muito diferente. E você tá num estádio onde você só viu na TV, e daí você tá podendo jogar nele com 35 mil pessoas. Acho que ele foi um choque muito grande para nós, mas uma grande experiência, tá? Independente do resultado ou não, se fosse para escolher, eu gostaria de jogar lá de novo. E dessa final, essa troca desse mando, eu acredito que nos ajuda nesses aspectos externos, né? Menor presença de torcida, menor impacto sobre o estádio, né? Você entrar no Morumbi deve ser algo surreal para fazer um jogo, né? Um estádio com grandes histórias, um estádio gigante, né? Um templo do futebol brasileiro. Então, isso, querendo ou não, para quem nunca entrou, gera um impacto muito grande. E mentalmente eu vejo que há uma influência prejudicial ali, né? Inicialmente. Futuramente não, mas para aquele jogo, sim. Então, acho que eu vejo algo positivo para nós essa mudança de estádio, né? E na questão logística muda alguma coisa ou aí sim, aí não tem nenhuma diferença? Não muda nada. Logística só ficou tudo um pouco corrido, né, cara? Porque precisa ir atrás de hotel, então acho que isso demanda, principalmente para a parte de supervisor, né? Acho que tanto para nós quanto para o São Paulo se torna bem ruim, né? Então acho que, infelizmente, essas coisas ainda acontecem no nosso futebol, né? Há 3, 4 dias de uma final se muda o local do jogo. E para fechar, isso que eu queria fazer uma relação aqui, você está há 8 anos no Novo Horizontino, né? Teve só aquela pausa ali para ir para o Catanduva
um projeto de parceria entre Novo Horizontino e Catanduva, mas são 8 anos ininterruptos, né? Sim, são 8 anos, né? Eu chego aqui em 2016 como preparador físico do Sub-17, e eu sempre fui preparador físico, né? Mas quando eu venho para cá, numa conversa com o Marildo, coordenador, e com o Genils, presidente, eu falei, cara, meu intuito não é ser mais preparador físico, eu gosto muito da área, né, de técnico, tático e mental. Eu quero migrar para treinador. E aqui eu vi uma oportunidade porque eu vi eles bem abertos a isso, né? E nessa conversa eles falaram, na primeira oportunidade que você tiver, nós vamos te oportunizar. E foi isso que aconteceu. Na troca do treinador de sub-15 em 2017, eu assumo a categoria, onde eu fico 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu faço a troca para o 17, onde eu fico 2 temporadas, né? Essas 2 temporadas no sub-17 nós conseguimos chegar à semifinal também, e as 2 semifinais contra o Palmeiras. E depois dessas 2 semifinais eu subo para a categoria sub-20. Quando eu subo para o 20 é onde entra a pandemia, e daí nós fizemos essa parceria com o Catanduva e nós fomos com o sub-20 jogar a quarta divisão, era a terceira, quarta divisão, a Bezinha. E na volta, com esse grupo que foi para lá, nós fizemos a Taça São Paulo, onde ali já chega nós tiramos o Grêmio, né? Um feito do clube de chegar nas oitavas de finais, quartas de finais, eu não me recordo, diante do América Mineiro. Daí na taça seguinte também nós chegamos às oitavas, né? Oitavas, que são 32 classificados ali, né? Então tem essa pré-oitavas aí na Taça São Paulo. E daí no 20 eu faço esses 2 anos, né? 3 anos. O primeiro ano foi um ano muito ruim nosso. Nós ficamos na segunda fase. Tivemos muita dificuldade. Era o meu primeiro ano em Campeonato Paulista, assim, sub-20. Também estava me adaptando à categoria. Então, acho que tem tudo isso. E muito mérito do clube, né? Porque acho que em qualquer lugar, um clube como o nosso, assim, que não atinge os objetivos, o treinador seria trocado. Não foi o caso aqui. E nos 2 paulistas seguintes, nós somos semifinalistas e, de novo, 2 vezes contra o Palmeiras, né? E, graças a Deus, nessa segunda vez tudo deu certo, né? Na quarta vez diante do Palmeiras, nós conseguimos superá-los. Então, é esse o tempo que eu tenho de trabalho aqui, toda essa carreira que eu tenho aqui há 8 anos. Cara, e é legal que você chegou no ano em que o Novo Horizontino ele volta para a Série A1 e de lá para cá você viu uma ascensão, né, de um time que era recém-chegado da Série A2 e hoje provavelmente na Série A do Brasileiro, né? Faltam apenas um ponto. Queria que você falasse um pouquinho, se você vê esse balanço do desenvolvimento com um grande mérito por parte da base do Novo Horizontino, né, do investimento na base. Sai de um time que era uma força regional aqui depois que voltou para a Série A1, para um time que fez frente com várias equipes gigantescas aí da Série B, subiu, inclusive, com um bom trabalho de transição da base para o profissional. Você viu quase tudo isso desde que você chegou. Você consegue fazer um balanço para mim desse desenvolvimento do Novo Horizontino baseado na base? Cara, eu acho que a base é um suporte, né? A base é um suporte ao profissional, porque se você pensar em toda essa ascensão do profissional, né? Eu acho que são vários pilares. E aqui tem alguns pilares muito pesados, né, cara? Alguns pilares que diferem um pouco do futebol, eu acredito, pelo pouco que eu vivenciei. Então aqui a gestão de pessoas é algo fantástico, né? Todo mundo que passa por aqui, ou por estágio, ou quando vai conhecer o clube, fala sobre isso, né? Sobre essa energia que tem o clube positivo. Muitos relatam, né? Não, nem parece futebol aqui, nem parece um clube de futebol, né? Porque se vive na pressão, né? O tempo inteiro ter que ganhar, ter que ganhar. O futebol se tornou... Parece uma doença isso, né, cara? Infelizmente. E aqui é bem diferente.
É claro que tem a cobrança para ganhar, é claro que tem investimento, então eles querem retorno, mas eles respeitam muito o lado humano, então eu acho que isso é um dos pilares muito poderosos aqui. Vejo também que são pessoas que amam o clube, né? Você pegar por quem são formados os clubes, coordenador, presidente, são pessoas que vivenciaram isso daqui desde lá atrás e tem uma relação muito grande com o clube, né? Então eles vivem o clube por um propósito, e eu sempre falo que é um propósito não de vida, mas de espírito. E quando envolve alma, né, cara, as coisas são mais são diferentes, né? Tem um peso maior, tem um impacto maior. Então eu vejo essa ascensão do clube tudo voltado a isso, né? Tudo linkado ao que é esse dia a dia do clube, a conexão que tem essas pessoas e também a capacidade de trabalho, né, cara? Não podemos deixar isso de lado. As coisas vêm acontecendo porque tem pessoas muito boas aqui, né? Do profissional à base, pessoas capacitadas, pessoas que buscam a evolução o tempo inteiro, buscam estar num cenário grande e estão fazendo com que o clube seja grande. Então, acho que também tem esse lado técnico das pessoas. Mas essa relação com a base eu vejo importante e tem se fortalecido, né? Até porque nós também tem, assim, o trabalho tem evoluído, né? Então, quando você evolui o trabalho de base, o suporte ao profissional, né? Você consegue migrar mais jogadores que talvez hoje o profissional não consiga, às vezes, contratar jogadores a nível seleção. Muitas das vezes nós podemos formar jogadores a nível seleção, como nós temos o Tutu aqui, que foi um atleta convocado, né? Que daí você pode migrar esse atleta da base, que um dia teve a oportunidade na seleção, você ter esse atleta em cima, né? Então, acho que essa é a importância da base, poder suprir essas necessidades que o profissional não consegue no mercado concorrer com os grandes clubes. Acho que é um ponto da base, né? Esse. Entre os outros N fatores positivos que a base pode sustentar o futebol brasileiro. Eu não posso deixar de falar isso, né? Que acho que o Palmeiras, com um investimento gigante que tem no profissional, e daí eu vejo muita gente falar, mas o Palmeiras tem muito dinheiro, né? Tudo é fácil. E eu vejo um clube com muito dinheiro que sempre foi distante isso no Brasil, né? Se tem muito dinheiro, não tem necessidade de ter a base, não precisa, compra, contrata. E o Palmeiras com uma gestão totalmente diferente, né, disso, com muito, assim, muito recurso financeiro, mas com um suporte de base gigantesco, deixando o clube cada vez maior, porque atrela os dois juntos, os dois andam juntos. Então, acho que isso reflete hoje o Novo Horizontino também, né? O profissional tendo resultado e a base tendo resultado. Não é à toa. Se os dois estão andando juntos, são dois elos juntos, não dá para se separar, até porque é uma empresa só, eu falo que é um símbolo só. Ainda nós separamos, né, base profissional e o símbolo é o mesmo. Então acho que quando se entender isso e andar junto, esses dois vagão andar junto, né? Então a chance de sucesso é bem maior. É isso, Rafael. Boa sorte para você no segundo jogo agora da final do Paulista. Agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter dedicado um tempo para a gente. Quer deixar algum último recado aí para a galera, torcedor do Novo Horizonte? Cara, eu primeiramente que agradeço o convite de vocês. Vocês não sabem o quanto isso é importante para treinadores de base, não só para a exposição do nosso trabalho, mas sim para a experiência de falar, né, em público. Acho que isso é fundamental e um treinador precisa desenvolver isso. E a mensagem que fica é agradecer, né, por todo o apoio e vamos buscar essa Série A e vamos buscar esse título na sexta-feira.
Valeu, Rafael. Obrigado, meu querido. Esse foi mais um TSP Exclusiva e amanhã tem mais, todo dia aqui no canal, ao meio-dia, alguma entrevista exclusiva para você acompanhar sobre o futebol paulista. Tchau, pessoal!